Muito bem a todos aqui no Baú do Trader. Hoje eu vou fazer um vídeo um tanto quanto assim, o Brasil de Nárnia. Tem aquelas histórias de Nárnia, muito bem escritas, por sinal. Então eu vou fazer uns comentários do Brasil de Nárnia. Vejam só. Temos então o Ibovespa, que vai continuar subindo no curto prazo, né? Não tente encontrar uma razão. Aliás, eu achei muito curioso, né? Porque naqueles encontros, né, de banqueiros e tal, tem aqueles gestores que são convidados. Claro, você não vai acreditar que aquilo não está combinado, né? Você não vai acreditar que os caras não se falam, não seja ingênuo, né? E aí o cara fala assim, não, quem não pegou esse movimento desde junho, não pegou e tal. Então, o cara fala assim, eles deviam ter feito o encontro em junho para eles dizerem o que ia acontecer, né, nessa puxada e tal. Então é muito engraçado. Então você percebe aquele pessoal aí focam, não, já no virtual presidente do Banco Central, tal. Não, mas ele já foi escolhido? Qual é o nome? Não, mas eles já sabem. Não, eles já sabem. É aquele, não, é aquele e tal, e ele já está se pronunciando. Eu achei muito interessante que um desses caras disse assim, não, ele já está avisando que vai subir os juros até em festa de debutante, tal. Então aqui é meio caricato, né, as coisas, né, quer dizer, a gente já sabe, antes mesmo de ser anunciado quem é, que sai da boca da parte interessada, que é do mercado financeiro, ele já sabe que ele vai subir o juro, certo? Então, o negócio... Curiosíssimo isso, né? Curiosíssimo, você concorda? Porque, né? O que não nos contam? O que não nos contam? Então, aí nós temos, então, o Ibovespa, claro que já em altas mais moderadas, né? Nessa fase aí final, depois ele deve mudar um pouco a inclinação aí, porque não dá realmente para manter esse nível, teria que ter uma quantidade de dinheiro fluindo para a Bolsa, e no momento em que se fala do aumento de juros, muitos títulos de renda fixa vão ficar mais atraentes ainda. Então, a própria alta exuberante do Ibovespa é um impedimento para que mais dinheiro venha, né? Porque quem olha isso fala assim, não, espera aí. Apesar do que eu já comentei com vocês, que eu não estou dizendo que subiu demais. Não é assim. Se você acompanhar no ano e mesmo em 12 meses, não é uma coisa assim, fora do normal. Depois teria que considerar também um desconto em relação à taxa de juros do mesmo período, quer dizer, quanto foi acima da taxa de juros versus o nível de risco, que é essa volatilidade maluca que tivemos do início do ano até agora. Então, evidentemente, o risco para quem entra agora, né, a 136, 137 mil pontos, olhando para frente, realmente o cara tem que saber o que ele está fazendo, né? Pois muito bem. Outro ponto que eu quero aqui deixar com vocês é que eu achei muito curioso, né? Eu vejo o Brasil um local um tanto assim, bastante caricato, né? O Brasil tem uma característica assim, ele cola na parede que ele copiou as melhores práticas e o exemplo de instituições como a Suprema Corte Americana, mas não tem nada a ver com a Suprema Corte Americana. Não tem nada a ver, né? Não tem. Lá eles não julgam habeas corpus, né? Para amigo, não dão liminar, não tem decisão monocrática, não é a última instância de apelação criminal. Outro dia eu vi reclamando, não, temos muitos processos por ano, muito mais do que na Corte Americana. É claro, a Corte Americana não é lugar para apelação, o último local de apelação criminal. E no Brasil tá certo? Então, uma vez teve um caso caricato de um pangaré que, isso é sério que eu estou falando, não é piada. Ele pulou a cerca, literalmente, e ele emprenhou uma égua de alto nível do vizinho. E aí, como é que acontece um negócio desse? Isso aí foi parar lá. Levou anos, mas chegou lá, porque o cara queria uma indenização. Falou, como é que esse pangaré vem emprenhar a minha égua de estirpe aqui? Não pode um negócio desse. E o cara tiveram que dar a causa lá, realmente, ter que indenizar, porque não sei o quê.
Mas eles fingem que eles são cópia da Suprema Corte Americana, certo? Certo. Então, aí os caras se reúnem, reunião, 4 horas e tal, não é política, não é uma reunião política. Isso que eu acho que é interessante aqui, né? Não é política. O cara, não, eu não me envolvo na política. Não, cara, você fez uma reunião de 4 horas, com os chefes das casas ali, mais os caras do executivo que estavam ali representando e tal, mas não é uma reunião política. Não, eu tô só aqui para dizer que, isso aqui, então. Aí nós saímos no consenso. Isso que eu acho interessante do Brasil, saímos no consenso. Mas peraí, consenso? E os 513 deputados e os 81 senadores? Fora aqueles que, os 2 que estavam ali, que um é deputado e o outro é senador. Consenso? Você combinou com todos eles? Não. Temos que fazer desse jeito, quer dizer... então fecha. Porque se você coloca um bando de notáveis, né, que se reúne ali por 4 horas e decide o que vai ser constitucional, o que não vai ser constitucional, como é que vai ser, porque as emendas que vai ser assim, então libera lá o Congresso, não precisa pagar para todo mundo, né, não precisa. Então é um negócio realmente... Né, mas isso foi só no gogó, né? Porque hoje, já passado um dia, o nego já começa a falar, peraí, não é assim, eu não participei, eu não concordei. Não, mas tinha aqui o Chiquinho, o Chico Barnabé, o X-Dino e tal, e todos eles concordaram com isso, mas eu não concordei. Então, vocês entendem que é para não dar certo? Eu estou colocando isso, porque veja o contexto. Já estão cantando o nome de qual é o próximo presidente do Banco Central. O cara se sentindo... o juro é comigo, tem que subir. Aí nego já fala em 11,75 até o final do ano. Assim, então você acha que isso aqui se sustenta olhando para o ano que vem? Quer dizer, é estranho isso, né? Que essa inflação... do jeito que está subindo. Vou fazendo um vídeo só sobre produtividade pífia no Brasil. Vem o ministro da Fazenda, fala que nós temos que fazer um pente fino nos BPCs, tem muita gente pegando benefício que podia estar trabalhando. Você descobriu isso agora? Desde que criaram o Bolsa Família, você descobriu isso agora? Que um monte de cara prefere ficar recebendo isso do que trabalhar? Eu tenho que ouvir o ministro da Fazenda falar um negócio desse agora? Não, a gente tem que ver se as pessoas precisam mesmo, se ela... Mas vocês inocularam isso nos caras. Tá cheio de cara aí. Em vez de ganhar um salário mínimo, ele faz a conta para receber, porque ainda tem o Penduricard, tem o Bolsa Isso, tem o no Vale Gás, o Luz para Todos, ele tem um filho que ele diz que é autista, que baba. Ele tem autismo, aí ganha mais um, né? E o cara vai dizer que agora que ele descobriu um negócio desse, que esses recursos estão crescendo 15% ao ano. Isso é dado, foi apresentado 15% ao ano. E você tem um monte de cara que entrou agora na terceira idade, que nunca contribuiu. Que veja o problema no Brasil. Pega assim, estamos em 2024, certo? O cara, veja como a vida passa. O cara que tinha 40 anos no ano 2000, 40 anos no ano 2000, quantos anos ele tem hoje? 64. Certo? Matemática simples. E ele já está encostado. Eu vou me encostar no INSS. Eu vou me encostar. Que esse já era um termo antigo. Eu vou me encostar. Quando falava eu vou me encostar, é porque ele ia entrar com a aposentadoria rural, por tempo, por idade. Vou me encostar. Então, essa sempre foi uma mentalidade aqui. Né? E agora eles estão assustados, porque você tem milhões. Se você fizesse, eu garanto para você, se você pegasse uma estatística, qual é o percentual, veja o que eu vou falar, de caras que têm 60 anos ou mais no Brasil, que estão pendurados em todos esses tipos de benefícios, que BPC, aposentadoria rural, ou, por exemplo, por idade, né? Por idade, que aí eu acho que são 65 anos. Você vai ver o percentual. Você pega todo mundo, você vai lá no IBGE,
Pega toda a população brasileira de 60 anos ou mais, aí você vai ter tantos milhões. Aí você fala, desses tantos milhões, quantos hoje estão encostados? Então, eu acho que a questão fiscal vai atrapalhar um pouco esse crescimento exuberante aí dessa coisa. Mas, enquanto o Ibovespa quer subir, surfe com ele. Não fica aí, né, arrastando corrente. Vai nessa, né? Vai nessa. Mesmo no movimento de hoje, boa parte dessa alta, uma alta tímida, né? Mas tudo bem, no conjunto aí das semanas é bastante vigorosa, mas em particular nessa semana são altas tímidas. Bastou a Vale subir mais de 2%, como eu digo para vocês, a Bolsa Brasileira é uma bolsa extremamente concentrada, uma bolsa de commodities e semi-estatal. Então você tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, nessa reunião de banqueiros aí e convidados da semana, um cara realmente afirmou, falou assim, se você ficou no Ibovespa o tempo todo, você está só no Ibovespa, desde o Plano Real, você ganhou 45% do CDI do mesmo período. Por isso que eu sempre digo, você tem que ter a disponibilidade, a disciplina para ir identificando empresas. Esquece o Ibovespa. Esquece o Ibovespa. Você tem que identificar setores, empresas. Esse é o meu conselho. E aí você dá os tiros por um período, tal, e depois você recua e volta ali para o Tesouro Selic, né? Agora, ficar achando que mini contrato de Ibovespa vai resolver sua vida, eu desejo boa sorte, tá bom? Então hoje ficou um pouco mais longo e tal, mas eu acho que tínhamos aí uma densidade aí de informações que eu queria compartilhar com vocês. Então obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Não se esqueça, é super importante colocar o joinha, isso ajuda aí na divulgação do algoritmo, e colocar o sininho para você estar sempre atento quando eu postar um novo vídeo. E se você gostou do conteúdo, é só se inscrever aqui no Baú do Trader.